E na nossa live de hoje eu vou estar falando sobre a verdade sobre os níveis de escrita. Porque se o professor não conseguir entender sobre os níveis de escrita, dificulta demais o processo de alfabetização. Então tenha certeza que você vai sair daqui hoje. Gente, meu cabelo tá molhado, tá me dando agonia aqui, ó. Fica aqui comigo que hoje você sai daqui com a certeza de cada nível de escrita, entendendo como fazer a criança avançar. Nós vamos estar falando sobre tudo isso hoje. Então, primeiro, vamos esclarecer, porque tem gente que tem uma noção. Eu vejo que tem professores que me perguntam assim, por exemplo, como é que eu faço para o meu aluno sair do pré-silábico? Então, eu já sei que esse professor tem uma noção de que são os níveis de escrita, já sabe quais são os níveis de escrita. E eu recebo dúvidas assim, o que é nível de escrita? Como é que eu identifico que nível a criança tá? Como é que eu faço para a criança avançar? Como é que eu faço para a criança poder passar de níveis? Qual é o primeiro nível? Então, assim, eu vejo que são perguntas variadas em relação a esse assunto. Então, são muitas dúvidas, porque realmente é difícil a gente encontrar um lugar que passe um conteúdo que a gente consiga compreender. Então, o meu objetivo hoje é realmente esse: fazer vocês entenderem o que é o nível de escrita, qual é a importância e qual o papel dele dentro da alfabetização e como fazer as crianças avançarem, como vocês podem identificar. Então, para começar, eu sempre tenho um scriptzinho aqui, tá, gente? Porque eu me perco. Eu sou professora, eu saio falando, né? Coisa de professor, e acabo me perdendo. Então, eu vou ficar olhando para baixo para poder seguir o meu script, para não perder aí o fio da meada. Então, o que são os níveis de escrita, né? A gente ouve muito falar sobre níveis de escrita. O nível de escrita é o caminho que a criança percorre conforme ela vai entendendo, conforme ela vai se alfabetizando. Então, a criança, quando ela chega na escola, né? Ou melhor, qualquer criança, não só quando ela chega na escola, qualquer criança, antes de compreender isso, ela chega sem saber nada. Então, muitas crianças chegam desenhando, muitas crianças chegam fazendo aqueles rabiscos, né? Que eu vou falar com vocês também sobre isso um pouquinho mais pra frente. Chegam fazendo rabiscos, tem criança que elas chegam já compreendendo as letras. Então, isso tudo é um caminho. Nenhuma criança já nasce sabendo escrever com letras. Nenhuma criança já nasce sabendo ler e escrever. Isso tudo acontece de acordo com um processo que a gente vai dando estímulos e a criança vai se desenvolvendo. A escrita, ela não é uma habilidade natural. Isso a gente já sabe. Aprender a falar para qualquer criança que consegue ouvir, né, claro. A gente sabe que tem aí, nem todas as crianças, nem todo mundo consegue falar, porque nem todo mundo consegue ouvir. Mas as pessoas que nascem, que têm dentro da normalidade ali, se ela consegue ouvir, ela consegue falar, porque é uma habilidade natural. Nós naturalmente nascemos com essa habilidade, e aí, só de conviver no meio das pessoas que falam aquela língua, a criança aprende a falar. Ainda que ela não tenha estímulos diretos, mas se ela tiver num ambiente que tenha esse estímulo, ela consegue aprender a falar. A escrita é diferente. A escrita, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser ensinada. Por quê? Porque é uma habilidade que foi criada, né? Na verdade, a gente desenvolve essa habilidade, e essa habilidade, ela foi criada para atender a uma demanda da sociedade. Então, não é uma habilidade que a gente nasce com ela. Tanto que tem gente que morre analfabeto. Se fosse uma habilidade natural, né? Que nós naturalmente desenvolvêssemos, que todo mundo conseguisse desenvolver naturalmente, não teria analfabeto. Chegaria uma certa idade, aos 6 anos, todas as pessoas se alfabetizariam. Mas não é. Então, como é uma habilidade que nós precisamos aprender, ela precisa de estímulos. E aí, por precisar de estímulos, é que existe um desenvolvimento. Então, os níveis de escrita é exatamente esse desenvolvimento, esse processo aí, esse caminho que a criança percorre quando ela não sabe nada sobre escrita, quando ela só desenha, quando ela só escreve rabiscando, para ela poder ser uma pessoa alfabetizada e letrada. Esse caminho até ela chegar aqui, quando ela está alfabetizada e letrada, é o caminho que ela percorre, que são os níveis de escrita. Então, isso é que são os níveis de escrita. Quando nós falamos para a criança, por exemplo, chegou no primeiro ano
E aí, para quem trabalha com o método tradicional, eu vou falar sobre o método tradicional porque é o que todo mundo conhece. Não é o que eu trabalho, não é o método que eu uso para alfabetizar meus alunos, mas só para contextualizar aqui e vocês conseguirem compreender. Quando a gente fala para a criança, por exemplo, uma família silábica, se fosse natural para ela aprender, ela ali já conseguiria aprender e já saberia utilizar aquela família silábica. Como não é um processo natural, a gente ensina a família silábica, tem criança que já pega de primeira ali, já consegue compreender como é que funciona, e tem criança que não. E aí cria-se a dificuldade de aprendizagem, exatamente porque nem todas as crianças aprendem por memorização. Assim como nem todas as crianças aprendem pelo método fônico, assim como nem todas as crianças aprendem pelo construtivismo. Então, existe uma metodologia que abrange todos esses métodos, que abrange todas as crianças, porque trabalha em cima do nível de desenvolvimento, que é a forma como eu trabalho. Então, os níveis de escrita é exatamente esse caminho aí que a criança percorre até ela conseguir ser alfabetizada. E quais são, então, os níveis de escrita que existem, que a criança percorre? Onde ela começa e qual o objetivo final dessa criança para ela estar alfabetizada? Então, a criança começa, na verdade, ela começa com os desenhos. Ela começa desenhando, o desenho é a primeira forma de comunicação escrita da criança. Então, quando ela está desenhando, ela já está se comunicando de uma forma escrita, porque ela está ali desenhando, utilizando os materiais de escrita. Quando ela começa a fazer aqueles rabiscos, assim, parece até um eletrocardiograma, né? Começa a fazer aqueles rabiscos, isso significa que a criança já percebeu no entorno dela, tem pessoas que utilizam a escrita cursiva. Porque a escrita, esse sobe e desce da criança é uma imitação da escrita cursiva. Então você já consegue perceber que essa criança ela tem essa percepção da escrita. Quando ela avança, e isso já é um avanço dentro do processo de escrita, quando ela vai representar a sua escrita e ela não faz desenhos, faz esses rabiscos, isso já é um avanço. Isso significa que a criança já está tendo uma percepção de como se faz a escrita. E da maioria das vezes elas chegam pra gente na educação infantil exatamente nessa etapa, que elas estão ali fazendo aqueles rabiscos. Qual é o próximo ponto depois que ela sai desses rabiscos, dessas garatujas? É o nível pré-silábico. Então, o pré-silábico é o próximo nível, é o primeiro nível que a criança atinge quando ela consegue entender como a escrita funciona. Na verdade, quando ela consegue compreender que a escrita se faz com letras, ela atinge o nível pré-silábico. Depois do nível pré-silábico, a criança avança mais um pouquinho e aprende o nível silábico. Dentro do nível silábico, existem dois tipos. Existe o silábico sem valor sonoro e existe o silábico com valor sonoro. A criança, ela atinge o nível silábico quando ela já consegue, por exemplo, numa palavra trissílaba, né? Por exemplo, a palavra caderno. Ela já coloca 3 letras para representar essa palavra. Então, isso significa que ela já está com a percepção da sílaba. Só que ela pode perceber a sílaba e já associar a uma letra, se já estiver sendo associada, né? Se ela já estiver tendo esse estímulo, ou ela pode somente perceber e colocar letras aleatórias. Quando ela coloca letras aleatórias, é porque ela está silábica sem valor sonoro. Quando ela coloca letras que representam aquele som, por exemplo, as vogais, que são os sons que geralmente percebe-se primeiro, ela atingiu o nível silábico com valor sonoro. Então, ela saiu do pré-silábico, que ela usava letras de forma aleatória, qualquer letra, de acordo com o que era do critério dela, e eu vou falar com vocês quais os critérios que as crianças utilizam dentro desse nível pré-silábico, e ela passou para o nível silábico, onde ela coloca uma letra para representar cada sílaba. E aí pode ser com valor sonoro ou sem valor sonoro. Do nível silábico com valor sonoro, ela avança para o silábico alfabético. E o que é esse nível silábico alfabético? É exatamente a transição da criança entre o nível silábico com valor e o nível alfabético. Ela estava aqui no pré-silábico, veio para o silábico, já compreendeu as sílabas. Do silábico, ela vai vir direto para o alfabético? Não.
ela vai parar aqui no meio, no silábico alfabético, porque é quando ela vai começar a percepção das consoantes dentro da sílaba. Então, em algumas sílabas, ela vai começar a perceber que existem dois sons. Quando ela começa a perceber isso, ela está entre o silábico e o alfabético. Então, ela está no silábico alfabético. É quando ela começa essa percepção. Ela já não identifica em todas as sílabas. Por exemplo, caderno. Ela não vai escrever o K com C e o A, o D, o E e o N e o O. O R ali no meio ela vai perceber quando ela já estiver um pouco mais para frente. Mas o K, o D e o NO, ela não vai perceber. Saiu do silábico, veio para o alfabético. Ela sai e percebe em um. Por exemplo, ela percebe o K. E aí ela representa o K. E no D e no NO, ela só coloca uma letra. Esse nível é o silábico alfabético. E esse nível é o que os professores têm mais dificuldade de identificar. Por que fica na dúvida? Porque em algumas palavras a criança faz a escrita no nível silábico e em algumas palavras ela faz o nível alfabético. Se ela está com essa variação, é porque ela está entre os dois níveis, que é o nível silábico alfabético. Até que ela avança para o nível alfabético, que o nível alfabético é quando ela já consegue, em todas as sílabas, perceber pelo menos dois sons. Então, no caderno, ela colocaria o K, o C e o A, o D e o E o NO, o N e o O. Ela está alfabético. Só que a alfabetização, ela não acaba aqui no nível alfabético. Essa criança, ela precisa atingir, para estar alfabetizada, o nível ortográfico, que é quando ela, por exemplo, no DER, ela consegue identificar o som da letrinha R. Aí sim, ela alcançou a alfabetização e ela está no nível ortográfico. Então, esse caminho é o caminho que a criança percebe com os estímulos que a gente dá, ela vai percebendo os sons dentro daquela palavra. Porque para ela, caderno é uma palavra só ali formada daquele jeito e é daquela forma. Só que a gente precisa fazer ela perceber que dentro dessa palavra inteira, caderno, existem pedaços menores. E aí a gente percebe, faz ela perceber a sílaba e aí refina mais ainda esse processamento auditivo central para ela perceber o som do fonema. Esses são os níveis de escrita e esse é o caminho que a criança percorre de um nível pré-silábico, quando ela não está alfabetizada, até o nível ortográfico, que é quando ela atinge a alfabetização propriamente dita. E aí, por que é importante a gente entender os níveis de escrita? 3 pontos principais que eu separei para vocês poderem realmente entender que vocês precisam entender os níveis de escrita para conseguir alfabetizar todos os alunos. Senão, a gente vai continuar capengando aí, alfabetizando um, o outro com dificuldade, o outro se arrastando, o outro ficando para trás, o outro tá lá na frente. Então, por que a gente precisa entender os níveis de escrita? Primeiro, trabalhar níveis de escrita, a gente trabalha a alfabetização num contexto de letramento. Quando a gente não trabalha a alfabetização num contexto de letramento, a criança ela tem uma possibilidade enorme. A gente cria, na verdade, essas possibilidades dela desenvolverem dificuldades. Por quê? Porque a gente tá dando um ensino, né, está estimulando uma habilidade descontextualizada. E quando a gente trabalha os níveis de escrita, nós estamos fazendo a criança compreender como a escrita funciona. E aí sim a alfabetização, ela acontece num contexto de letramento. Porque a alfabetização, ela não pode acontecer só a parte prática da alfabetização. É por isso que se criam aí, porque na verdade eu falo que se cria, porque isso infelizmente é criado na escola. Mas é criado na escola e os professores nem sabem que estão criando esses problemas. Mas o analfabetismo funcional é culpa da escola, não é culpa da criança. É culpa de uma alfabetização mal realizada, uma alfabetização com um método que não funciona para todas as crianças. E isso de não funcionar para todas as crianças está aumentando tão exponencialmente que hoje em dia a maioria não se alfabetiza e uma minoria que sai ali no nível que tinha que estar alfabetizada. Então a gente precisa ter essa noção de que a consciência fonológica, os níveis de escrita,
eles são uma prática que a gente estimula para as crianças, uma habilidade que a gente estimula dentro de um contexto de letramento. E isso faz com que a criança seja alfabetizada e não se torne um analfabeto funcional, que é aquela pessoa que sabe, compreendeu aquela tecnologia toda da escrita, mas não sabe utilizar, porque ela não compreendeu como a escrita funciona. Isso é o mais clássico de acontecer, é o erro mais clássico que existe dentro do estímulo aí do processo de alfabetização. Segundo, se você trabalha com o método tradicional, você não trabalha com níveis de escrita. Os níveis de escrita, essa construção da escrita nessa etapa de pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, não acontece no método tradicional. E se você acha que você está estimulando as crianças nos níveis de escrita, mas você trabalha com o método tradicional, eu sinto lhe dizer que você não utiliza os níveis de escrita, porque não é compatível. O método tradicional, ele é pela memorização de família silábica. A memorização de família silábica não faz a criança compreender a escrita, faz a criança memorizar os sons daquela palavra. E aí, por associação, o cérebro utiliza aqueles sons em outras palavras. Só que essa prática não está dentro de um contexto de letramento e não trabalha da forma como o cérebro trabalha, que é construindo o aprendizado. Por isso aí que se causa tantas dificuldades de aprendizagem. Então, se você quer trabalhar níveis de escrita, você já precisa compreender que você não vai poder utilizar o método tradicional. Se você trabalha com memorização de família silábica, você não tem como utilizar esses níveis de escrita conforme eu estou falando aqui com vocês, porque não são práticas compatíveis. E o terceiro é que o nível de escrita, ele trabalha a partir do como o cérebro aprende. Então, o cérebro, ele constrói o aprendizado, isso todo mundo sabe. A gente precisa construir o aprendizado para que esse aprendizado, Vygotsky já falava disso, o aprendizado, ele precisa ser contextualizado. Então, quando a gente tem um aprendizado que a gente constrói a partir da mediação de alguém, que no caso é o professor, que está ali mediando esse processo, essa construção, esse avanço nos níveis de escrita, aí sim é como o cérebro aprende. Agora, o cérebro, ele também tem a memória, né? A gente trabalha com a memória também. Só que essa memória, quando ela é estimulada de uma forma que vai estressar esse cognitivo, essa criança também desenvolve dificuldade de aprendizagem. É por isso que tanta criança com dificuldade de ser alfabetizado hoje em dia, porque cada vez mais elas estão podendo escolher, o cérebro está podendo escolher no que ele quer focar a atenção, porque a informação, o celular, a internet possibilita a criança que ela tenha uma informação daquilo que é do interesse dela. E aí, quando chega na escola, que a gente vai forçar esse cérebro a querer se interessar por uma coisa que ele não se interessa, essa criança não consegue avançar e ela não consegue ser alfabetizada. Então, o que a gente precisa ter em mente é, ou nós continuamos trabalhando com o método tradicional, e aí esse método tradicional vai funcionar para alguns e para outros não, as crianças não vão ter interesse em as crianças não vão querer fazer o que você propõe. Aí tudo bem, você continua com o método tradicional que você já sabe como é que é. Agora, se você quer alfabetizar todos os alunos, se você quer a atenção e o interesse das crianças nas atividades, se você quer realmente que todos sejam alfabetizados, você precisa alfabetizar da forma como o cérebro aprende, que é contextualizando, que é construindo esse aprendizado com a criança. E o método tradicional, ele não trabalha a partir dessa perspectiva. E aí o benefício de você utilizar uma metodologia que você avance com as crianças nos níveis de escrita, primeiro, as atividades são assertivas. Então você para com aquela história de ficar perdendo tempo na internet, procurando atividade, levando, achando que as crianças vão fazer e as crianças não fazem. Porque não está adequado ao nível de desenvolvimento, ao nível de escrita que aquela criança se encontra. Quando você consegue compreender o nível de escrita que a criança se encontra, você traz atividades para essa criança que sejam assertivas. Aí ela vai ter interesse, porque está adequada ao nível que ela se encontra.
Agora, se você coloca uma atividade para a criança que não está adequada ao nível dela, ou está muito acima, ou está muito abaixo, ela não tem interesse, porque ou ela é desafiada ao nível que ela não consegue fazer, ou ela não tem desafio nenhum, aquilo está muito fácil para ela e ela também não tem interesse em fazer. Segundo, que quando a gente trabalha a partir do nível de escrita da criança, a gente consegue ter essa atenção e esse interesse dela. E terceiro, que dá muito menos trabalho, tá? Eu, por exemplo, não trago trabalho para casa, graças a Deus. Consigo desenvolver meu trabalho com as crianças todo na escola. O meu planejamento ele é feito todo na escola. E olha que eu sou professora de escola pública e eu não tenho horário de planejamento. Mas a gente consegue organizar a rotina quando a criança consegue interagir e na verdade é uma troca que nós fazemos com os alunos, eles conseguem nos ajudar até nisso. Então, quando você faz a partir do nível de escrita da criança e constrói esse aprendizado com ela, a realidade é totalmente outra, muito diferente. E aí, se a gente não estimula, é desinteresse das crianças, é cansaço, é falta de atenção, é eles não querendo saber de nada, é eles perturbando na sala o tempo todo, é você desesperada porque você tem que dar conta de alfabetizar aquelas crianças. Agora, me diz, eu quero ver se alguém aqui consegue alfabetizar crianças com TDAH, crianças com autismo, crianças com deficiência intelectual, trabalhando memorização de família silábica. Não vai. E aí, o que a gente faz? A gente não alfabetiza essas crianças? Ou a gente, por exemplo, se alfabetizar, beleza, se não dá, ou vai ter que mandar a mãe mandar essa criança para o psicopedagogo. Então, nível de escrita, você consegue alfabetizar criança com TDAH, criança com autismo, criança com deficiência intelectual, porque todas elas passam pelo mesmo processo. Todas as crianças aprendem da forma como o cérebro aprende. Todas as crianças, pode ser que elas tenham um pouco mais de atraso, pode ser que ela tenha um desenvolvimento um pouco mais atrasado devido às peculiaridades dela, mas o cérebro é o mesmo e ele trabalha da mesma forma. Então, a escrita sendo construída, essa criança vai conseguir avançar. E aí, agora eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, para vocês poderem conseguir compreender os níveis de escrita. Então, eu fiz umas plaquinhas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês os níveis de escrita para vocês conseguirem identificar eles dentro da escrita da criança. Esse é o primeiro nível que a criança começa quando ela chega para ser alfabetizada, é o desenho. Esse é o primeiro nível de escrita e muitas das vezes a gente nem sabe, acha que o primeiro nível de escrita é o pré-silábico e é esse aqui, ó, desenho. A criança, quando ela começa a desenhar, ela tá se comunicando de uma forma escrita. Existem até diversos cursos que você consegue aí encontrar para avaliação do desenho da criança. Por que existem esses cursos? Porque a criança se comunica através do desenho. Então aqui, ó, a criança desenhou um cachorro. Nós vamos trabalhar com essa palavra, cachorro, né? Que nós vamos fazer agora. Então aqui ela desenhou um cachorro. Esse é o primeiro nível de escrita da criança, de quando ela está se comunicando de forma escrita. Depois ela passa para esse aqui. Ela já consegue perceber que não é por desenho que se comunica, é de uma outra forma. E aí, como ela não sabe as letras, como ela não conhece as letras, ela começa a escrever assim, né? Que são essas formas aqui que parece até um desenhozinho de eletrocardiograma. Essa aqui é uma forma de comunicação escrita também. A criança, nessa fase, ela já está desenvolvendo a escrita dela. Então, isso aqui é uma forma dela imitar a escrita cursiva. Então, isso aqui já é o segundo nível que a criança desenvolve aí na escrita. Quando ela está nesse nível, a gente precisa estimular a criança a perceber que a escrita se faz com letras. E aí a gente começa a apresentar à criança as letras e ela começa a escrever com letras. Esse é o nível pré-silábico. Quando ela começa, ó, aqui está escrito cachorro. Para essa criança, essas palavrinhas, essas letrinhas aqui, já representam a palavrinha cachorro. Quando ela chega nesse nível aqui, ela já evoluiu num grau absurdo. E muita gente não leva em consideração exatamente porque não compreende os níveis de escrita. Mas se a criança já saiu do desenho, se ela já saiu do rabisco, da garatuja e já chegou na letra, cara, essa criança já evoluiu demais.
ela já sabe que a escrita se faz com letras, ela está no nível pré-silábico. Só que esse aqui é uma escrita de nível pré-silábico. Esse daqui é uma escrita de nível pré-silábico. Gente, tá espelhado porque eu tô fazendo a live, tá? Tá espelhado. Mas, ó, a criança, ela não tem... Aqui não tá escrito cachorro, a gente sabe que não tá. Mas pra ela tá escrito cachorro porque ela já tá utilizando letras. Então, ela olha as letras, porque na maioria das salas de alfabetização tem o alfabetário, ela olha lá e começa a copiar as letras. E aí ela coloca essas letras de forma aleatória. Esse é o nível pré-silábico, quando a criança ela copia uma sequência de letras de algum lugar, quando ela escreve de forma aleatória, colocando a letra que ela quiser. Outra forma muito comum é essa daqui, ó. Ela escreveu o nome dela em todas as palavras que ela for escrever. Então, se a criança, por exemplo, se chama Davi, ela vai escrever Davi em todas as palavras, ou ela faz o seguinte, ela escreve o nome, ela troca as letras. Por exemplo, ela pode escrever assim, Davi, ou ela pode escrever também, ó, dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, botar o A, o D, o I e o V. Aí aqui ela escreveu cachorro. Ela utiliza essas letras aqui porque são as letras que já têm um valor emocional para ela. No nome dela, o nome da criança é a primeira escrita que a gente ensina a ela, porque a alfabetização precisa ser num contexto de letramento, lembra que eu falei? Então, o nome da criança é contextualizar a apresentação das letras. E aí ele representa tudo com aquelas letras do nome dele. Isso também é nível pré-silábico. Outra forma é isso aqui, ó. Ela escreve com as letras pequenininhas, o que for pequeno, e com letras grandes, o que for grande. Isso é clássico do nível pré-silábico também. Então, se você perguntar, por que você fez com a letra pequenininha? Ela vai falar, não, é porque o meu cachorro é pequeno. Se ela fizer com a letra grandona, ela fala, não, porque o meu cachorro é muito grande. Esse tipo de justificativa é justificativa de criança pré-silábica. Então, olha só quantas variações podem ter dentro do mesmo nível de escrita, que é o nível pré-silábico, e a criança pode escrever de todas essas formas e está no nível pré-silábico. Ou ela copia as letras de algum lugar, ou ela coloca as letras de forma aleatória, ou ela repete as letras do nome dela, ou o próprio nome dela em todas as escritas, ou ela faz essa associação, que é o realismo nominal, que é uma característica do nível pré-silábico. O realismo nominal quer escrever pequenininho ou com poucas letras aqueles objetos ou coisas que são pequenas, e com muitas letras as coisas que são grandes. Quando ela sai desse nível pré-silábico, ela vem para esse nível aqui, que é o nível silábico. Aqui ela também escreveu cachorro, só que agora ela não colocou uma quantidade aleatória de letras, porque ela já sabe que cachorro tem 3 pedacinhos. Isso a gente faz com estímulo de consciência fonológica, tá? Aí ela percebe que são 3 pedacinhos, e aí ela começa a representar uma letra para cada pedacinho da palavra. Algumas vezes ela pode se confundir no nível silábico, tudo vai depender da forma como ela fala. Então isso tudo também tem que ser levado em consideração. Então, quando a criança coloca uma letra para representar cada sílaba, e inclusive, importantíssimo para a avaliação do nível de escrita, é a criança fazer a leitura da escrita que ela fez. Então, ela precisa ler. Se ela lê isso daqui, cachorro, sem demarcar que é uma letra para cada sílaba, isso aqui foi só uma coincidência. Ela ainda continua no nível pré-silábico. Porque quando ela está no nível silábico, ela lê pausadamente. Cachorro. Porque ela vai te explicar por que ela colocou essas letras. Isso, a criança está no nível silábico sem valor sonoro, porque ela usou a letra D para representar o K, que não tem valor sonoro nenhum. O xô, ela usou o I, e o rô, ela usou o N. Então, isso aqui não tem valor sonoro. Então, a criança está silábica sem valor. Quando ela está nesse nível, estímulo de consciência fonológica associado à percepção das vogais. A criança rapidamente vai passar para o nível silábico com valor sonoro, que é quando ela começa a colocar uma letra para cada sílaba, só que essas letras têm um valor sonoro. Então aqui ela escreveu cachorro. Ela percebeu que dentro do K tem o som da letra A, dentro do xô tem o som da letra O, e dentro do rô tem o som da letra O.
Esse é o nível mais importante de todo o processo de escrita, porque quando a criança chega nesse nível silábico com valor sonoro, significa que ela compreendeu como a escrita funciona. E se ela compreendeu como a escrita funciona, esse é o marco da alfabetização. Dali para frente é só estímulo, porque é a garantia de que essa criança vai conseguir ser alfabetizada. Então, chegar nesse nível é o mais difícil para a criança. Então, muitas das vezes elas ficam agarradas no nível pré-silábico e têm dificuldade para passar para esse nível aqui, principalmente crianças que têm algum transtorno. Mas se a criança chegou no nível silábico com valor sonoro, não tem mais nenhum estímulo que você precise dar, porque ela já compreendeu como a escrita funciona. Dali para frente é só estímulo mesmo da percepção das outras letras dentro da sílaba. Só que o nível silábico com valor sonoro, ele também tem variação na escrita. A criança pode colocar só as vogais, ou ela pode colocar aqui, ó, se ela já sabe a letrinha K, provavelmente ela vai colocar a letrinha K para representar o som da sílaba K. E aí ela vai escrever cachorro, porque o sh e o r ela ainda não percebeu, mas o K ela já percebeu, principalmente se tiver algum coleguinha da sala que tem a letrinha K no nome. Então ela vai fazer essa associação e ela vai saber. Então aqui, ó, cachorro também é silábico com valor sonoro. Ou ela pode perceber o som do x, porque é um som fácil, que é um som parecido com o nome da letra. Então, ó, cachorro também é silábico com valor sonoro. Então, essas variações aqui, elas vão acontecer dentro desse nível. Uma criança vai estar escrevendo só com vogais, outra criança já vai estar colocando as consoantes, ou ela já vai começar a escrever colocando consoante misturando com vogal, conforme a gente vai dando os estímulos. Saiu do nível silábico com valor sonoro, a alfabetizadora que entende o processo de alfabetização está aqui mega feliz, comemorando demais porque essa criança chegou nesse nível e ela tem condições de ser alfabetizada. A gente estimula para ela pegar e chegar no nível silábico alfabético, que é a transição entre o silábico e o alfabético, que é quando ela começa a perceber em algumas sílabas o som de mais de uma letra. Então, ó, por exemplo, no K, ela sabe que tem o som da letrinha K, porque ela já aprendeu essa letrinha, ela já fez essa associação. Tem a letrinha A, chorro. Aqui, ela já não está mais no nível silábico com valor sonoro, porque ela já colocou duas letrinhas para representar uma sílaba. Se ela colocou duas letras para representar uma sílaba, ela está no nível silábico alfabético. E esse nível ele pode variar assim, a criança pode identificar numa sílaba só, ou ela pode fazer assim, cachorro. O cho ela não percebeu, então ela ainda não está alfabética, ela está silábica alfabética. Ela já percebeu o K, já percebeu o ro, mas ainda não percebeu o cho, silábica alfabética. Ou ela pode estar assim, ó, K, que para ela já é o suficiente, porque o nome da letra é K, então para ela essa letra já representa os dois sons. Então isso é uma coisa que a gente, se a criança tiver já silábica alfabética e ainda está representando o K somente com a letra K, a gente tem que falar diretamente para ela poder começar a perceber que precisa de ter duas letras aqui também. E aí ela botou o K, o cho, porque ela já percebeu o som do X, e o ro ainda não, ela colocou só o o. Então isso aqui, essas variações de escrita, também estão dentro do nível silábico alfabético. A criança não percebeu todos os sons dentro de todas as... dois sons dentro de cada sílaba, ela está no silábico alfabético. E aí ela passa para o nível alfabético, que é quando ela começa a perceber duas letras em cada sílaba. E aí aqui, ó, K, so, ro. Por quê? Isso a gente tem que estar com bastante atenção, que a gente tem que saber avaliar esse erro aí. Erro, né? Construção de escrita, então não é erro, mas muita gente entende como erro. K, so. Esse so aqui acontece porque a criança fala cachorro. Ela não fala cachorro. Então nós temos que ter também essa percepção se a criança escreveu porque ela está com um erro fonológico ou ela está com um erro ortográfico. Erro fonológico é isso aqui. É quando ela troca, porque ela troca o som na fala dela.
Então, isso não é um erro ortográfico, não é a ortografia errada. Ela não trocou essa letra. Ela identificou o som, só que ela fala dessa maneira. Então, ela vai escrever dessa maneira. Agora, X e CH é erro ortográfico. Então, nós temos que ensinar a ortografia para essa criança, para poder falar com ela, que o show é com CH e não com X no cachorro. Então, o estímulo que a gente tem que dar quando a criança comete esse erro é exatamente perceber. Ela colocou o S porque ela tá trocando a letra ou ela colocou o S porque ela não identificou esse fonema. Aqui, cachorro. Se ela fala cachorro, ela identificou o fonema. Só que ela fala o fonema trocado. Então, nós temos que... E muitas das vezes também tem gente que me pergunta, por exemplo, crianças com síndrome de Down, que tem essa questão na oralidade. E aí você precisa ser a voz dessa criança. Você precisa fazer ela perceber... Deixa eu tirar o som aqui que tem gente me mandando mensagem. Senão vai ficar aparecendo o som aqui na live. Ela precisa perceber na sua fala o fonema. Porque na fala dela vai depender de um fonoaudiólogo. Aí já não é mais o nosso trabalho. Mas na sua fala ela tem que perceber. E com a sua fala é que ela vai identificar o fonema. Problema nenhum para essa criança ser alfabetizada. Ou ela pode escrever, ó, cachorro. Por quê? Aí isso aqui é erro ortográfico. Essa criança já está alfabética. E aí para trocar é o quê? É só questão de ortografia. E aí é estímulo para essa criança atingir o nível ortográfico e escrever a palavra da forma correta. Eu esqueci de fazer a plaquinha com a palavra com a forma correta, então vou escrever aqui agora rapidinho. Quando a criança está escrevendo cachorro da forma correta, ela está no nível ortográfico. E aí ela está alfabetizada, tá bom? Então, ó, e o mais importante para fechar a live agora que eu quero falar com vocês é: não dê estímulos para uma criança no pré-silábico para ela alcançar um nível alfabético. Se você fizer isso, você vai causar danos à aprendizagem dessa criança, porque você está deixando lacunas. Essa criança, para ela poder conseguir compreender realmente o processo de escrita, ela precisa avançar de um nível para o outro. Você tem que dar estímulo para uma criança no pré-silábico para ela ir para o nível silábico. Quando ela está no nível silábico sem valor sonoro, para o nível silábico com valor sonoro, às vezes o que acontece é que ela sai do pré-silábico e chega no silábico com valor sonoro. Beleza? É o nível seguinte. Do nível silábico com valor sonoro, ela precisa começar a percepção em algumas sílabas, que é para ela passar para o nível silábico alfabético, para então ela chegar no alfabético e a gente começar a ortografia. Não faça com essa criança estímulos para ela alcançar o nível alfabético ou já o nível ortográfico se ela ainda está no pré-silábico sem nem compreender como a escrita funciona. Essa é a maior dica que eu posso deixar para vocês em relação a nível de escrita. A criança ela tem que percorrer o caminho. Ela não pode sair daqui do pré-silábico e chegar no alfabético dando um pulo, um salto. Porque isso vai causar defasagem, vai causar aí lacunas de aprendizagem que vai deixar essa criança com dificuldades para ela conseguir ser alfabetizada. E aí muitas das vezes ela não consegue avançar porque você está dando um estímulo que está além do nível que ela está preparada para conseguir receber, tá bom?